Boa tarde, bem-vindo a todos. Eu sou Andréia Santos, sou idealizadora do grupo Empreendedores Vencedores, que hoje nós, nesse grupo, somos 150 pessoas mais ou menos atuando. Somos empreendedores de Portugal, de Angola, do Brasil, da Colômbia, tem alguns agora de Londres que têm entrado também. Então, assim, é um grupo bastante heterogêneo que tem trabalhado muito a parte de network. Então, sejam todos bem-vindos. Todas as quartas-feiras nós tentamos trazer aqui um assunto que seja interessante para as pessoas e também que nos ajude no empreendedorismo, né? E hoje nós trouxemos a Fabiana Milanês, agradecer muito a Fábio pela disponibilidade, que também faz parte do grupo Empreendedores Vencedores, e ela veio falar sobre um tema que, assim, para nós como pessoas e para nós como empreendedores é fantástico, que é a questão de encarar os nossos medos para ter uma vida mais leve. Às vezes a gente larga o nosso trabalho, né? Porque assim, olha, eu trabalho 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, eu vou empreender. Porque se eu for empreender, eu vou ser minha própria chefe. E aí a gente empreende e às vezes trava em coisas que são, né, alguns medos, alguns entraves que não precisavam. Então, assim, se a gente já empreendeu para ter uma vida melhor, vamos começar a entender como é que a gente também vê esses medos e passa a ter mesmo uma vida melhor, passa a estar lá junto dos nossos propósitos e atingir os nossos objetivos. A Fábio, então, está aqui conosco, é uma pessoa maravilhosa, é uma psicanalista clínica e hipnoterapia, com certificação no Brasil e no Canadá. Ela ainda possui graduação em Sistema de Informação e um MBA em Gestão Empresarial. Então, alguém que está muito apta para falar, tanto na parte da psicanálise sobre os medos, como também na parte de gestão, né? Após a consolidação da carreira corporativa, com bastante sucesso, ela encontrou na psicanálise uma jornada de autoconhecimento e de realização profissional. E aí, aliado com seu propósito de quebrar fronteiras e reencontrar pessoas com a sua essência, que possam viver de forma mais plena o aqui e o agora, ela passou a atuar, então, como psicanalista. Atualmente oferece atendimento online e presencial em Lisboa e ministra workshops e mentorias de relacionamento. Também é coautora de um livro que se chama O que a Vida Ensina, Compartilha-se. Né? E já vem um espírito altruísta daí, né, Fábio? Fala um pouco pra gente, por favor. Você agora fica com a palavra e com o vídeo, mas nós queremos saber dessa questão altruísta. E agora você me pegou. Eu acho que esse é um tema tão abrangente, né? A gente vai falar do altruísmo durante a palestra, durante a nossa conversa toda. Muito boa. Mas primeiro eu queria agradecer, Andréia, pela oportunidade de estar aqui falando com vocês. Agradecer a presença de todos aí. Eu estou vendo amigos, estou vendo pessoas que eu também não conhecia, pessoal do grupo. Então, obrigada pela presença e parabéns pela coragem de vocês estarem encarando os seus medos aqui comigo hoje. Então, deixa eu só colocar aqui para a apresentação. Ok, já está compartilhando, já está liberado, já. Ah, meu Deus! Peraí, vamos parar de compartilhar que ela pegou a última. E agora, como é que eu volto? Já não está mais compartilhando, já pode voltar a compartilhar. Mas ela vai para a última, peraí, então. Meu Deus. Dá um home. Isso. Ai, meu Deus, eu estou escrevendo nela. No que é esse, Fábio, que tu tá... Eu não sei o que eu fiz. Isso tá e agora? No Canva, no que é? Não. Então vamos fazer assim, ó. A gente vai aqui, ó, pronto. Tá arriscadinho aqui. Como é que eu volto isso? Olha. Peraí. Tá aparecendo para nós muito pequeno. Borracha. Ó, achei. Tá vendo? Pronto, gente. Agora eu vou virar assim, que eu acho que fica melhor para vocês. Ou não? Sim. Fica melhor? Isso. Porque tá no telemóvel, né? Tá no celular. Isso, eu tô no telemóvel. Então vamos lá. Tá bem. Hoje o nosso tema é falar um pouquinho sobre medo. Então eu trouxe aqui uma agenda pra gente. A gente vai falar do medo e seus disfarces. A gente vai falar o que a gente realmente está buscando.
Eu quis trazer um guia prático hoje. Como é que funciona esse guia prático? Ele não é o único caminho, mas ele é um caminho, um dos caminhos possíveis, que pode ajudar a gente aí a ter essa vida mais plena. E no final, o que eu gostaria de hoje é que a gente tivesse, que vocês saíssem daqui animados com o poder de vocês na mão. Qual que é esse poder? É o nosso maior poder, que é o poder da escolha. Tá? Então, falando em medo, quem é que não sente medo? Será que é possível não sentir medo? E o medo, ele é tão particular que cada um sente de uma maneira, cada um tem uma intensidade, cada um sente numa parte do corpo. E então, para a gente de repente falar a mesma língua, eu dividi o medo em racional e irracional. Que seria o quê? O medo racional é a união da emoção e da razão em benefício de algo maior. Ou seja, é uma ação evolutiva, é uma ação positiva. Enquanto que o medo irracional, a razão, ela foi desligada. Não existe razão, só emoção. E aí é que a bagunça acontece. Porque quando a gente está só na emoção, a gente não enxerga nenhuma saída, a gente não enxerga, às vezes, uma solução simples que está ali na nossa frente, a gente não enxerga. A gente está passando por uma pandemia. Então, o mundo inteiro está com medo. A gente acabou de falar, né? A Pri acabou de falar que tá tendo muita gente na rua. Então, a gente tá com medo. Não adianta fingir que não tá. E o que a gente pode fazer com esse medo? A gente pode transformar ele numa ação evolutiva. Então, pensando na pandemia, o perigo existe, o perigo de contrair a doença existe, mas a gente pode fazer algo que faça sentido, algo que seja positivo. Por exemplo, lavar as mãos, por exemplo, pôr máscara, por exemplo, evitar aglomeração, né? Então, a gente vê muito as pessoas entre a neurose e a imprudência, né? E o medo irracional é a gente se esconder do mundo e se proteger e ter medo, ir no mercado e ter medo até de olhar para a pessoa. E eu vejo isso acontecer, às vezes eu mesmo falo, nossa, estou muito perto, né? Então, assim, a gente acaba... o problema acaba ficando maior do que ele é. Né? Então, assim, como a maioria de nós talvez seja empreendedor, e eu também, né, acabei empreendendo, eu não passei por não foi fácil para mim passar essa fase. Eu não nasci uma empreendedora, eu me tornei uma empreendedora, mas para me tornar eu ainda estou em processo também. Para me tornar, eu tive que ultrapassar alguns medos. Eu lembro que, deixa eu até passar para o próximo, que aqui a gente vai ver as faces, né, dos disfarces do medo. Eu lembro que quando eu decidi sair deixar uma carreira de sucesso para trás, onde eu tinha reconhecimento profissional, financeiro, onde eu tinha uma segurança, eu tive que vencer esse medo. E foi muito engraçado que quando eu decidi isso, tá muito barulho aqui, gente, eu vou fechar a janela. Tá tudo bem? Não, tá bem. Tá Não, tudo bem? Tudo bem? Tá. E então, quando eu decidi, eu lembro que eu fui fazer um curso de quebra de crenças, porque eu tinha tanto medo de desistir que eu precisava desse suporte, de fazer. Eu fiz esse curso e quando eu voltei, eu falei assim, aonde eu assino? Vai logo, porque pode ser que eu desista. Então, me dá o papel para eu assinar. E é interessante, porque no fundo, o que eu queria? Na verdade, o que eu queria era que alguém me falasse assim, Fabiana, vai que vai dar certo. Ou, não vai dar errado, Fabiana, vai, confia, vai. E tem coisas que só a gente pode fazer. Então, o que era esse medo? Era o controle, né? Então, era o controle, no fundo, era o medo. Então, eu estava querendo controlar toda a situação, mas o que estava por trás era esse medo. E cada um tem a atitude na vida que faz mais sentido. Então, eu poderia atacar, eu poderia ficar brava e falar, não é possível, eu não consigo, porque muita gente falava, não, você é louca, você está saindo de um lugar onde você já tem reconhecimento para começar uma vida nova,
né? Terapia é supérfluo, terapia, as pessoas estão em crise, né? O Brasil está em crise. Então, tem toda uma política do medo, porque, no fundo, a gente já nasceu no medo, né? O nascimento já foi um trauma para a gente sai lá do quentinho, a gente sai, estava protegido, a gente e vai para o mundo. E depois, os nossos pais, seja por proteção, eles acabam utilizando o medo como uma forma de nos manter seguros, né? Então, a gente aprende pelo medo. Então, o medo talvez seja um caminho muito mais fácil para a gente seguir, né? Então, cada um vai ter a atitude que mais condiz ali. No fundo, o medo, ele é o medo do futuro, pensando no passado, porque alguma coisa aconteceu no passado que me traz esse medo. Então, tem uma ferida lá, né? Então, o medo, quando a gente fala do medo irracional, ele não é real. Ele ainda está no futuro, baseado no passado. Então, eu queria que vocês dessem uma olhada. Eu poderia dar vários exemplos, pensando aqui na questão do empreendedor. Às vezes, a gente quer marcar uma reunião com o cliente e tem medo de ouvir um não, tem medo daquilo não acontecer como a gente imagina. E aí, às vezes, a gente escolhe um caminho para fugir, para fugir dessa situação. Seja um caminho de fuga mesmo, né? Fuga propriamente dita, eu fico postergando aquela reunião e nunca dá certo e sempre acontece alguma coisa. E aí vem a Seja uma procrastinação, que a gente falou muito na semana passada, né? semana passada, né? A Tá gente falou do muito junto com controle, isso, né? Olha que interessante. né? A distração. Então, a Adriana também falou que ela percebia que toda hora que ela tinha que fazer aquilo que era importante para ela, ela acabava indo para outra situação, de repente limpar uma casa, né? Então, qual que é o medo? Será que não é o medo do fracasso? Ou talvez do sucesso? A gente às vezes não pensa, mas no fundo, às vezes a gente tem medo do sucesso. O que pode acontecer, né? E é muito interessante, porque a gente está sempre preocupado com o externo e sempre preocupado em receber reconhecimento ou sempre preocupado com a nossa segurança. Então, quando a gente fala do controle, né, quem que não é? Talvez ele seja o campeão aí de todos os disfarces do medo aqui, né? Talvez ele seja o campeão de vendas, como dizem. Porque e é muito fácil de dizer que o controle é algo positivo, porque a gente fala assim, mas eu controlo porque eu planejo, eu sei planejar, né? Eu preciso planejar, eu preciso me organizar, e faz parte. O planejamento, ele é importante, a organização, ela é importante. Agora, a rigidez nesse controle não é saudável. Por quê? Porque aí a gente se fecha para que algo diferente aconteça. É como se existisse só um caminho. A gente determina que só existe aquele caminho e é só aquilo que eu espero. E aí fica, eu estou sempre com a minha expectativa. Então, eu posso me frustrar, porque eu não sei lidar com o imprevisto, né? Então, tem uma frase que uma amiga minha falou um dia que ficou na minha cabeça, que é: a realidade é mais criativa que o planejamento. Planejar é importante, mas a gente também precisa desapegar do resultado para que as coisas fluam, né? Então, eu não sei se está fazendo sentido para vocês essa conversa, se vocês conseguem enxergar alguns comportamentos aqui, né, do que a gente falou. Também tem o isolamento, que de alguma maneira ele é um isolamento voluntário. Eu não estou falando de uma pessoa, por exemplo, que está com depressão, porque aí eu estou falando de uma doença. O isolamento por depressão é uma doença, não é uma escolha. Mas eu estou falando de um isolamento voluntário, onde eu estou sempre buscando estar isolado fisicamente das pessoas, estar isolado de estar em grupo, porque será que talvez para mim ouvir um não
não ser o centro das atenções, ou de repente ouvir um não, ou de repente ver que as pessoas pensam diferente de mim, ou a gente não sabe, tem tantas coisas que podem ser, mas o que é mais importante é observar. Quando a gente começa a observar, aqui é a mágica, as coisas começam a vir para o consciente, a gente começa a ver que a gente pode fazer diferente. E o mais interessante de tudo é que a gente acha que a gente está no controle, estando no controle, mas o controle é ilusório, não existe, Não existe. né? E quando a gente acha que está controlando, no fundo, quem está controlando as nossas atitudes é o medo. Então, meu convite para vocês é: deem uma olhada em qual deles faz mais parte do dia a dia de vocês, se vocês já têm olhado para isso, se vocês nunca pararam para pensar, e vai tentando fazer um paralelo, porque a ideia aqui não é teoria. A minha ideia aqui que eu trouxe para hoje é fazer a diferença na nossa vida. O que pode fazer a diferença na nossa vida? O ataque, por exemplo, normalmente é um pedido de socorro. Eu não sei, eu não estou sabendo lidar com a situação. Eu não estou sabendo lidar com as expectativas que estão sendo colocadas aqui. Eu não estou sabendo lidar com as cobranças que estão sendo colocadas aqui. Então, tudo é para a gente refletir. Aí, se vocês quiserem colocar no chat, é importante, mesmo que vocês não queiram abrir o microfone, a riqueza do grupo, o grupo se ajuda. Quando você coloca alguma coisa, compartilha, o outro pode se ver ali, o outro pode ter um insight. E aí, essa união é que faz a força. Né? Porque não adianta eu ficar falando aqui e depois a gente não usar, né? Uma coisa, Fábio, que agora você está falando e me vem à mente, assim, que eu trabalhei muito nesse último ano. Enfim, para mim, esse mês de julho, nós estamos, por mais que tenha tido pandemia e tudo mais, foi extremamente produtivo, porque eu consegui mudar da água para o vinho a forma de ver as coisas e de lidar com elas. E uma coisa que eu aprendi, porque eu andava muito paralisada, eu tinha medo de tudo, e assim, quem me conhece fica, qualquer pessoa pode ter medo, menos tu. Aí aquilo me deixava com mais medo ainda, porque eu tinha que parecer a forte, eu tinha que parecer aquela coisa que tu é rotulado e tu nunca pode sofrer, tu tem que estar para frente. E assim, eu comecei a entender os gatilhos do medo que chegavam no pânico. Porque assim, é impossível que eu não tenha medo. Eu sempre vou ter. Então eu estava travada de todo. E aí eu comecei a perceber antes de que isso vire pânico e que eu fique parada, eu começo a agir. Hoje, por exemplo, eu tenho um aluno novo, um aluno da Angola, que é diretor de uma engenheiro, diretor de uma empresa que eu não sabia nem do que era. E ele falava comigo num tom assim, por e-mail, eu disse, não quero falar por WhatsApp, e as coisas têm que ser formalizadas e não sei o quê. E eu gelei porque eu não sei formalizar assim, eu não sei mais essa coisa de tratar com formalidade as pessoas. E comecei a pensar, será que eu tenho capacidade de ensinar Excel para essa criatura que é um engenheiro, que eu não sei o que é? E eu vou marcar um kickoff com esse homem agora, porque se eu não tenho capacidade, eu vou dizer que eu declino da oportunidade. Se eu tenho capacidade, ele vai... Eu fiquei 45 minutos falando com ele e comecei a mostrar, porque daí ia surgindo o assunto. Eu, só um pouquinho, olha só essa minha tela. Olha, por que tu não faz assim, não sei o quê? E ele foi indo, ele foi baixando as guardas, assim, todas, e daqui a pouco ele já tava, não, pode deixar, porque eu disse, manda tuas dúvidas por WhatsApp, que o WhatsApp eu tô sempre online. Não, já vou te mandar. E eu, tá, e assim, por favor, me dá mais uma noção para que eu começo, né? Por onde que eu começo as aulas na segunda-feira? Se tu repetir tudo que a gente falou hoje, me fizer entender isso, é a melhor aula de Excel que eu vou ter na minha vida. E ele saiu tão grato, já me mandou 3 mensagens aqui, super querido, assim, me lembrei que eu preciso um banco de dados assim. Então, o que ia virando um monstro na minha cabeça, já que eu nem vou conseguir chegar lá, eu disse, não, ele pode ser que seja um monstro, mas aí eu declino da oportunidade. Então, assim, esse conhecer o gatilho, eu há 6 meses atrás ia simplesmente me fechar e ia tentar nunca mais falar com essa criatura e não ia fazer. E não ia saber se era possível ou não. Eu agora, pelo menos, me ponho à prova e tento fazer alguma coisa. Isso é muito importante. Por quê? Porque o medo não é para a gente jogar debaixo do tapete, nem para matar o medo. O medo está ali por uma intenção positiva. Ele quer nos mostrar alguma coisa. Então, o que você fez? Você falou, peraí, deixa eu olhar para ele. Então, você acolheu o medo, você não negou.
A né? Camila Então aqui é tem uma coisa também, importante às vezes a pessoa fica acolher. paralisada com medo. Eu tô lendo agora o Sócrates, mas acolher o medo e encarar ele de frente, né? Isso. É porque uma das perguntas que me ajuda muito e ajuda as pessoas com quem eu atendo é: o que de pior pode acontecer? Né? Então, se você pega essa frase, nesse caso que você falou, o que de pior pode acontecer? Eu perder um Eu cliente, perder, né? Então, eu fui Esse é o preparada pior para que pode isso. acontecer. Mas quando a gente passa, se você fica e não passa essa barreira do medo, com certeza, na maioria das vezes, o resultado é mais negativo do Uhum. que se você ultrapassa essa barreira do medo. É. Né? Então, se você fica ali, você vai o quê? Mexendo até na sua confiança, na sua autoconfiança. Se você não vai para frente, se você não tenta conversar com ele, mostrar uma outra maneira, porque no fundo, assim como a gente tem medo, o outro também tem medo. Uhum. Então ele também estava na Ele defesa com o provavelmente ataque, estava ele estava com aquele né? nosso primeiro ali no controle, no ataque, porque também, sei lá Isso, quem é essa brasileira que mora em Portugal que pensa que vai me dar aula ainda, né? isso. É isso. Então, isso que é lindo, é a gente entender que a gente não está sozinho. Sim, sim. Né? Olha, A gente entender que a gente se conecta com o outro a e que Marli, pelo medo também a gente se conecta. Marli coloca uma coisa assim muito interessante. Não empreender para mim hoje se dá pelo medo da aprovação alheia e reconhecimento. E a Silvana diz que trabalha com RH em uma rede de supermercado e um dos desafios diariamente é enfrentar o medo para continuar o nosso trabalho. Então aqui a gente tem alguém que Uhum. todos os dias acorda e enfrenta seu medo, né? E a Marli Uhum. que fala uma coisa muito parecida comigo. Até outro dia eu falei aqui em um webinar que tem uma música da Lucinha Lins, acho que quase todo mundo aqui conhece a Lucinha Lins, que eu achava tão feio que eu sentia aquilo, mas um dia eu resolvi que eu tinha que admitir que eu sentia aquilo da música dela, que é: eu sou feito purpurina, se uma luz não me ilumina, não há jeito de brilhar. Então, assim, Uhum. por que isso? Porque eu sempre achava que eu precisava mesmo da aprovação e do reconhecimento para sobreviver. E hoje eu encontro, ainda preciso de aprovação e reconhecimento, mas eu sei que eu mesma consigo também fazer uma parte disso. E que esse reconhecimento que eu busco, ou essa ajuda, essa coisa, não sou eu, ou não me impede, ou me faz sentir melhor, mas também não faz me sentir tão pior assim se não tiver. Mas realmente é uma coisa que eu fiquei durante muitos anos. Eu preciso ser reconhecida, eu preciso ter esse destaque. E na verdade eu não preciso. Era uma questão do Uhum. controle. E está muito em linha aqui com o que a Marli que estava falando. Não empreender para mim hoje se dá pelo medo da aprovação alheia e reconhecimento. Então, e isso é super importante, porque é natural do ser humano querer ser reconhecido, querer ser amado, é natural. Agora, a questão é o que você faz ou deixa de fazer para receber isso. Essa é a questão. Então, olhar para isso. Porque o reconhecimento do outro, mesmo que você empreenda, por exemplo, no caso da Marli, e tenha um sucesso, depende do que você pensa sobre sucesso, não quer dizer que você vai ter o reconhecimento do outro. Então, colocar a expectativa fora é sempre sinônimo de frustração. Uhum. Porque você está esperando que a pessoa te reconheça da maneira que tem que ser, está Sim, na sua cabeça. e Só que a às visão é vezes, diferente. né? E a pessoa às vezes fala assim, mas isso aí para mim não tem importância, né? Ou às vezes até a gente tem tanto medo de errar É a e a segunda gente colocação da Marli aqui. E também vergonha de errar. Era para colocar. então a gente tem tanto medo de errar que a gente acaba se distanciando de quem nós somos, porque a gente se conecta também pelas nossas necessidades. Então, às vezes, o outro pode falar assim: nossa, aconteceu isso com você. O erro, ele é uma informação. A gente fala, errar. Errar é uma informação. Eu tentei fazer, olha, eu tentei. Tem empresas hoje que até bonificam as pessoas que colocam os erros, porque é com os erros que a gente aprende. É, Às vezes a gente quer ser perfeito. Será que a gente não está deixando de ser interessante quando a gente quer ser perfeito? aqui É uma a coisa que a gente vai Fábio, falar. a Fábio que traz uma outra coisa também. Meu maior medo sempre foi errar, falhar, pois representava não ser reconhecida e ter a aprovação das pessoas. É importante. E fiquei refém disso até adoecer.
Porque isso também adoece, a gente vive nessa expectativa. Tive que chegar ao fundo do poço para aceitar como uma pessoa que pode falhar, sim. Depois aqui a Márcia também diz, a expectativa de nunca deve ser colocada no outro, né? Porque é exatamente isso que nos frustra. O fato de errar não pode fazer parte do crescimento. O erro faz parte do crescimento, mas a projeção no outro não. E uma outra coisa é que às vezes o fato de elogiar, eu posso chegar e dizer assim, Fá, teu cabelo tá bem bonito. Obrigada. Pode ser que eu esteja aqui assim, ó, uau, que cabelo lindo, onde será que a Fá cortou? Mas assim, não fui com muito entusiasmo, eu disse, Fá, teu cabelo tá bem bonito. E ela talvez esperasse que eu dissesse, putz, fui lá, cortei, lavei, passei, não sei o quê, e ela só me disse que tá bonitinho, bonitinho é feio, arrumado para sair. Não, mas para mim aquele tá bonito pode para mim significar que é muito, quem tá dando elogio, né? E para quem tá recebendo esperava uma outra expectativa. Então, às vezes até os dois estão falando a mesma coisa em línguas diferentes. Isso, então, a gente vai falar sobre isso também, que é o julgamento. Então, quando você fala para mim, o seu cabelo tá bonito, eu não vou ficar pensando, ela tá falando isso porque tá feio. Ou ela tá falando isso porque ela quer alguma coisa. Não, eu vou falar obrigada, porque é um elogio, né? Então, a gente vai falar também sobre a gente vai falar sobre o julgamento, a gente vai falar sobre a confiança. Então, a questão da gente colocar a expectativa no outro é melhorar a nossa confiança, que vai fazer com que a gente pare de ficar pedindo isso para o outro, porque na verdade é natural do ser humano querer isso, mas a gente está terceirizando. Percebe que a gente está o tempo todo terceirizando? O outro é que vai me fazer feliz. Se o outro me reconhecer, eu estou feliz. Ou se eu tiver um filho, eu vou ser feliz. Se eu tiver uma casa, eu vou ser feliz. Se eu casar, eu vou ser feliz. Se eu tiver uma empresa de sucesso, eu vou ser feliz. Se der certo o que eu estou planejando, eu vou ser feliz. Então, esse se é sempre no futuro. A gente está falando de hoje e hoje. Quem sou eu hoje? Como faço, né? Eu posso ser feliz hoje. Talvez a questão foi a Silvana que falou, né, do mercado. Do mercado foi a Silvana. A Silvana. Talvez a questão da Silvana é olhar um pouquinho mais para o que ela pode fazer no medo racional. Então, assim, se ela está fazendo a parte dela, de tomar cuidado, de olhar para os pensamentos, porque muitas vezes os nossos pensamentos, eles atraem uma energia que a gente acaba vendo, aqui a parte do desespero. Se a gente entra no desespero, o problema fica maior, né? E viver na incerteza é acreditar que é aceitar o hoje. O hoje é isso. Eu tenho como pensar em algumas possibilidades, né? Hoje eu tenho como sair desse trabalho? Talvez eu me sinta melhor se eu sair desse trabalho, eu vou fazer outra coisa. Não tem. Então eu posso pensar em algumas atitudes para tomar para eu ficar mais tranquila, né? Então, talvez o da Silvana a gente tenha que dar uma olhadinha, né? Qual é o medo que está aqui mais rondando e, em contrapartida, o que você pode fazer para se sentir mais tranquila. De qualquer forma, Silvana, a gente também vai olhar aqui para um guia hoje que pode te ajudar também nessa situação que você está vivendo, tá bom? Então, se a gente está escolhendo o medo, eu falei que tudo tem uma intenção positiva. No fundo, o que a gente está tentando evitar? Né? A gente está tentando evitar o sofrimento. Então, seja qual for a sua questão, né? Se esperar o reconhecimento externo, ter uma segurança maior. No meu caso, quando eu contei dessa passagem que eu fiz, para mim era muito importante a segurança. O reconhecimento é menos importante para mim. Eu percebo que a segurança era muito mais. Então, é importante a gente se conhecer e saber quais são os nossos valores, saber o que deixa a gente mais tranquilo, o porquê que a gente precisa daquilo, para a gente começar a fazer um plano de ação. Né? Então, se a gente tenta evitar o sofrimento, meu Deus, o que a gente busca?
que a gente está buscando? A gente está buscando o bem-estar. Faz sentido para vocês que, no fundo, independente da questão, o resultado final é uma sensação de bem-estar? Se alguém quiser, gente, se alguém quiser falar, abrir o microfone, falar, se alguém quiser colocar no chat, pode colocar. A ideia é que a gente tenha um bate-papo aqui. Não sei se dá tempo, né, André? Tá, a gente tem aqui 1 hora, mas se passar um pouquinho também não vai fazer muita diferença, né? Por nós Não podemos sei ficar. como Claro, que também tá. não A gente queremos só tem, cansar a na gente tem plateia, mais, né? a gente tem 20 minutos, é isso? 20 minutos. Tá Agora bom. que já começou. Ok. Então, na verdade, o que a gente busca, pelo menos é o que faz sentido para mim. E o que eu vejo que as pessoas me procuram no consultório, no fundo, elas estão buscando esse bem-estar. E aí, eu queria trazer para vocês hoje que a gente tem vários caminhos. Não tem só um caminho para encontrar o bem-estar. O medo é uma possibilidade e que funciona também. O medo, muitas vezes, nos dá um alívio imediato. Né? Boa tarde. Boa tarde. Desculpa interromper. Não, faz Olha, mal. eu cheguei atrasada falar. e queria só... Cheguei mesmo agora, praticamente. Então, queria só pontuar, falar sobre o que eu penso sobre o bem-estar, já que a Fabiana permitiu. E eu acho assim, quando a gente tenta uma mudança, seja ela profissional ou pessoal, é que alguma coisa não está correndo bem e a gente quer mudar aquilo ali e mudar sempre para melhor. Então, algumas vezes, um elemento ou outro dificulta isso e acaba levando ou a uma frustração, ou é o medo, que eu acredito que é o que você vai falar agora, Fabiana, ou o medo impede a gente de dar um passo ao avanço, a um crescimento pessoal ou profissional, e a gente resolve quando eu falo a gente, eu falo ser humano de maneira geral. Ele acaba ficando estagnado, achando que ele não é capaz de seguir em frente. Quem que tá falando? Desculpa, eu não consigo ver, porque eu tô com a minha... É que eu tô dando banho na minha filha, aí tô dentro da casa de banho. Não, é que eu não consigo ver nem o nome, Isadora. A Isadora Isadora, obrigada por compartilhar. É isso mesmo, a gente já falou dos medos. A gente acabou de falar, né? A gente falou do medo racional, do medo irracional, e a gente entrou um pouquinho mais no medo irracional. Quais são os disfarces desse medo? Então, no fundo, o que faz com que a gente frustre é o medo. Né? O medo é pautado no externo, é pautado no reconhecimento, é pautado nas necessidades, é pautado na falta. Então, quando eu falo do bem-estar, e quando eu falo que a gente tem outros caminhos para o bem-estar, é exatamente esse. A gente tem o caminho de escolher o medo, como a gente já falou, mas ele é temporário, ele tem uma hora que ele acaba, e aí é como se fosse a gente precisasse de mais daquilo para poder se sentir aliviado como a gente se sentia antes. Então, ou eu troco de medo, ou eu tenho que aumentar o controle, por exemplo, para eu me sentir melhor, né? E aí a gente entra nas doenças, né? Que a Fabiana também falou aí. Eu tive que chegar... Foi a Fabiana, né? Foi a Fabiana que falou e teve mais alguém também, que chegou ao fundo do poço. Chegou ao fundo do poço. Então, Fui o medo... Foi a Fábio também. Foi eu, Fábio. Foi a Fábio, minha amiga CDF. Eu também não estou vendo nada. Não. Então, é o perfeccionismo rondando, né? Então, é isso. E a gente quer ser perfeito. E aí a gente está sempre preocupado em atender a expectativa do outro e esperar que o outro atenda a nossa expectativa. Então, existem novas maneiras além do medo para a gente seguir. E o que eu trago hoje para a gente é um guia prático. Ele é o único caminho? Não. Ele é um dos caminhos que eu percebi que funciona, como eu percebi na minha vida, e atendendo as pessoas eu vi que isso tem muito resultado. Isso funciona. Funciona por quê? Primeiro que a escuta ativa melhora a qualidade dos nossos relacionamentos e ainda
nos incentivam ao autoconhecimento. A confiança, ela ajuda a gente a desapegar desse controle e abrir as possibilidades aí que a gente não está enxergando. E a gratidão, ela promove uma química de bem-estar. Então, esses 3 pilares, essas três ações integradas, elas ajudam a gente a chegar nesse bem-estar de uma forma mais saudável e de uma forma mais duradoura. É lógico que o bem-estar, talvez a gente não consiga sentir bem-estar o tempo todo. E tá tudo bem com isso. Mas é muito mais amplificado quando a gente segue um guia como esse. É muito mais perene quando a gente segue um guia como esse. A gente não fica o tempo todo se cobrando, comparando com o que está acontecendo fora e esperando esse retorno, tá? Então vamos quebrar aqui, começar pela escuta. Não sei se vocês já ouviram falar que o profissional do futuro ele tem que ser empático. Eu concordo com isso, mas eu acredito que não é só o profissional do futuro que tem que ser empático, mas o ser humano do futuro. Talvez seja uma das nossas habilidades aí que vai fazer com que a gente viva uma vida mais tranquila e feliz. E às vezes a gente tem a impressão de que o mais forte é aquele que bate de frente, é aquele que grita, é aquele que não aceita. E, na verdade, talvez o mais forte seja o mais flexível. Por quê? Porque a frustração é menor. Então, eu queria começar com algo muito prático. A escuta ativa, ela é uma escuta de coração. É uma escuta onde eu escuto o que o outro escuta, eu ouço, eu vejo o que o outro vê e eu sinto o que o outro sente. Não é sobre mim, é sobre o outro. E, além disso, quando eu melhoro esse relacionamento, quando eu começo a olhar para a escuta ativa, eu vejo que essa escuta fala mais de mim do que do outro. É muito interessante isso. Então, se a gente começar pelo que não é escuta ativa, por isso que eu falo da prática, a gente consegue ver, muitas vezes a gente fala assim, eu sou legal, eu sou bom ouvinte. E aí, quando a gente vai aprofundar, a gente vê que não é bem assim. Então, eu pergunto, você deduz? Eu percebo isso muito... Oi? Isso é um problema, as deduções. Não é? Isso, é uma historinha que a gente conta. E eu percebo muito isso no consultório, que aí eu pergunto para a pessoa assim, de onde que você tirou essa conclusão? Como é que você chegou nessa conclusão? Né? A pessoa falou isso para você? Não. Tá, a pessoa não falou. Você confirmou com ela se é isso que você entendeu? Se é isso que ela quis falar? Se é isso que ela quis expressar? Não. Então, como é que você chegou nisso? E aí a pessoa vê que essa história cai por terra. Só que, na verdade, o que a gente faz? A gente sempre está evitando o conflito. Então, às vezes, a gente deixa de falar, deixa de confirmar, deixa de se expressar, porque a gente acha que isso vai evitar o conflito. E, no fundo, é o contrário. Na verdade, a gente está promovendo um abismo entre a pessoa, porque a gente está falando línguas diferentes. Um fala A, outro fala B, que é o que você falou, André, no começo. Às vezes a gente está falando a mesma coisa, mas está parecendo que está diferente. E às vezes a gente está falando totalmente diferente, cada um pensa uma coisa. Porque cada um tem uma expectativa diferente. Então a escuta ativa, ela ajuda a gente até a equilibrar e a colocar em linha as expectativas. O que eu espero do outro, o que o outro espera de mim. Então, se vocês tiverem papel e caneta aí, seria interessante anotar, porque no final a gente vai ter um guia para preencher. Então, é importante anotar qual é o bloqueio que vocês mais utilizam na escuta de vocês. Então, por exemplo, é a dedução ou você interrompe. Hoje, a gente vê que a gente entende que é difícil ouvir. A pessoa que ouve, ela acaba se antecipando aos problemas, ela acaba tendo noção do que está acontecendo, ela se destaca. Por quê? Porque está sendo algo escasso. Ouvir não está fazendo muito parte das nossas práticas. Né? Principalmente agora que a gente tem
essas distrações que a gente falou no começo, como celular. Então, a gente tá ali, eu tô ali, né? Então, eu tô te ouvindo. Tô no celular, tô lá, tô te ouvindo. Não tô ouvindo. Porque a gente precisa do olhar para ouvir também. A gente sabe que a comunicação não verbal, ela é muito maior do que a verbal. Então, se eu não estiver atenta ali ao outro, a linguagem que ele está me passando, eu não vou conseguir escutar desta forma empática o outro. E esse interrompe, eu acabo fechando a comunicação também, porque o outro fala, tá falando e você interrompeu a ideia que ele ainda não tinha terminado. Então você fala, não, eu já sei o que você vai falar. Já sei o que você vai falar. E não é, será que ele ia falar o que você já sabia? Ou você já tá, antes dele terminar, ele fala assim, olha, eu falo para a pessoa, olha, eu tive uma dor de cabeça ontem. A pessoa fala, nossa, faz 3 dias que eu não durmo. Então, assim, que comunicação é essa que a gente... Qual é a qualidade da nossa comunicação? Né? E aí, outro bloqueio é você dar conselhos. E uma mãe é ótima para dar conselhos, né? Ela sabe o que é melhor para o filho. Então, eu pergunto sempre assim, para mim, quando eu penso em dar um conselho, a pessoa pediu? Se a pessoa pediu, eu posso até falar para ela, olha, se fosse eu faria assim. Mas às vezes a gente dá conselho assim, ó, não, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Ou a gente já sai fazendo para a pessoa e a gente acaba tirando o potencial que ela tem. Ela tem o potencial de fazer aquilo, mas eu faço por ela que eu faço melhor. Eu faço por ela porque eu quero evitar a vergonha. Alguém falou de vergonha aí. A vergonha é algo que a gente tenta evitar. Né? Outro bloqueio é você ensaia. O outro tá falando, você já tá com o olhinho assim, ó. Eu vejo que quando eu tô com o olhinho para cima, eu tô pensando no que eu vou falar. Eu falo, não, volta. Porque se você não ouvir o que o outro está falando primeiro, de verdade, não vai ter comunicação. E aí o último, que talvez seja o mais polêmico, é: você julga? E esse, talvez a polêmica se dê por quê? Porque às vezes a gente julga e não sabe que está julgando. E saber diferenciar o que é um julgamento do que é um fato resolve quase a totalidade dos nossos problemas. Então, por exemplo, se eu peço ajuda, se eu falo assim, a pessoa não quer me ajudar, ela é folgada, não quer me ajudar. Aí, mas eu pedi ajuda. Então, qual é o fato? Isso que eu falei é julgamento. O fato é, eu não pedi ajuda. O fato é, eu preciso de ajuda, mas não pedi ajuda. Então, se a gente começa a olhar para isso, para os nossos julgamentos, para os nossos bloqueios, a gente começa a entender como é que a gente funciona. E aqui, eu acho muito legal a gente fazer um exercício todo dia. Então, anotar 2 julgamentos por dia. Porque se você é muito duro com você vai estar se julgando. Se você é muito duro com o outro, você vai estar julgando o outro. E é interessante que quanto mais a gente julga, mais a gente se afeta com o julgamento do outro. E quanto menos a gente julga, menos a gente se afeta com o julgamento do outro. Então, o ideal é o quê? A gente anota esse julgamento, ou seja, eu julguei, me julguei. Por quê? Porque eu não fiz direito, sei lá, eu tinha que ter feito 5 atividades no dia, eu fiz 3. Não sou competente, por exemplo. Aí eu pego e à noite eu vou olhar para aquele julgamento e entender o que aquele julgamento está falando sobre mim. Então, agora, se vocês puderem, para fechar a escuta ativa, anotar aí no papelzinho de vocês qual é o que vocês querem melhorar, o que vocês acham que faz sentido para vocês e que vai trazer resultados se vocês olharem para esse bloqueio, tá bom? Se alguém quiser falar, gente, lembra que é só abrir o microfone e falar, tá bom? Ô, Fá, Oi!
Voltando ali no seu slide do ensaia, eu acho interessante essa parte do ensaia, que muita gente fica realmente ganhando tempo pensando no que vai responder enquanto o outro já está falando, né? E uma coisa que eu gosto de fazer, que eu acho que funciona para mim, eu presto atenção enquanto a pessoa está falando, e aí eu tenho um tempinho para responder depois que ela terminou de falar, que é usar o parafrasear, né? Então ela fala, depois eu valido se eu entendi. Não faço isso o tempo todo, claro, né? Mas aí eu falei, então o que você está falando é isso, isso. E aí quando eu estou falando é a hora que eu estou pensando no que eu vou responder. Entendeu? Então eu não preciso pensar no que eu vou responder enquanto ela está falando. Você já encontrou uma estratégia para ouvir. E é exatamente isso. A gente pergunta para o outro se é isso que ele quis dizer, e a parafrasear funciona, porque você fala exatamente o que ele falou, da forma que você entendeu, né? E ele tem o direito de falar assim, não foi nada disso que eu falei. E aí vocês chegam numa conclusão. Você fica mais claro, a comunicação é clara, não fica perdida. É uma maneira de validar e ganhar tempo. É uma maneira de validar, parar de inventar histórias, porque às vezes a história fica na nossa cabeça e vai virando uma bola de neve. E aí entra muito a dedução aí entra muito a dedução, porque se você não valida, você ficou na dedução, né? E ninguém se conversa, porque no fundo está todo mundo falando línguas diferentes. Então perguntar para o outro se ele quer ajuda, perguntar para o outro se o que ele disse é exatamente o que você entendeu, é muito importante para esse processo. E para o julgamento, e anotar os julgamentos, já sabe aquela frase? Quanto mais Pedro fala de Paulo, mais eu sei de Pedro. É mais ou menos isso. O julgamento fala mais de nós do que do outro. Fabi, uma pergunta, posso? Pode, eu não estou vendo quem está falando. Ana Clébia. Oi, Ana. Tudo bem, Fabi? Deixa eu te perguntar, eu tenho um grandíssimo problema, que agora você está me fazendo me enxergar um monte de coisa. Mais especificamente, Fabi, quando você me perguntou se eu julgo, eu tenho um problema em julgar até o movimento corporal da pessoa que está falando comigo. E isso, para mim, os movimentos da pessoa, às vezes me atrapalha na escuta ativa, e eu te digo isso principalmente por conta da minha filha adolescente. Eu me vejo muitas vezes querendo ter uma comunicação mais saudável, até no meio familiar mesmo, especificamente com ela, mas eu me pego julgando até a forma de falar. E isso eu acho que me boicota. Então, você me pediu para elencar aqui algumas coisas e eu coloquei esse fator julgamento, que eu acho até que carrego comigo em outras situações, até profissionais. E agora, não sei, até queria te pedir alguma orientação de alguma doutrina, alguma coisa que eu possa entender um pouco mais sobre esse critério comigo, para eu tentar fazer menos isso, porque eu me vi completamente nessa situação. Obrigada por compartilhar, é muito importante o que você falou, porque a gente julga realmente, a gente julga pela forma que a pessoa fala, a gente julga pela roupa, pelos movimentos, a gente julga o tempo todo. E o importante é diferenciar o que é julgamento do que é fato. Então, fato todo mundo concorda e é neutro. Julgamento é subjetivo, cada um pensa uma coisa diferente, né? E talvez o que te ajude é, de repente, se conectar com ela através das suas necessidades. Então, por exemplo, se você está julgando que ela está fazendo uma careta, como você fala, né? Então, o que está acontecendo? Ela está fazendo uma careta e você está ouvindo uma rejeição. Percebe? É o que você está ouvindo. Então, é olhar muito para o que você está ouvindo. Quando ela faz esse movimento, X, que eu não sei qual é, o que eu escuto aqui dentro? Eu escuto que ela não me dá atenção,
eu escuto que ela está me julgando, eu escuto que ela não me valoriza. E aí tem uma coisa que eu acho fantástica, que é a comunicação não violenta, que eu utilizo também no workshop do Vida Leve, que é você falar, fazer um pedido para a pessoa, você se conecta, comunicação não violenta é você se conectar pela necessidade. Quando você fala da sua necessidade, tenta atender a sua necessidade, tenta atender do outro, a comunicação acontece. E aí eu posso te passar depois quais são os elementos para essa comunicação. Depois me mandam, a gente conversa aí a parte para eu te mandar direitinho quais são os passos. Mas basicamente é você fazer um pedido através de um fato e colocando a sua necessidade e o seu sentimento. Quando você junta esses quatro elementos na sua comunicação, a comunicação acontece de coração para coração. E aí falar disso depois, não vou te largar. E o pedido você dá o direito do outro não atender, porque não é uma ordem. A gente tem que saber separar. Quando a gente pede para o outro alguma coisa, ele tem o direito de falar não. Isso é um pedido. Quando a gente pede para o outro, se ele fala não, a gente fica bravo, é porque a gente está dando uma ordem. Então isso talvez te ajude, tá bom? Excelente, Fabi, obrigada, viu? Obrigada. Fá, deixa eu aproveitar. Eu, nessa questão de escuta, eu brinco muito que eu tenho uma escuta seletiva, porque além de interromper, eu precipito a minha dedução e dou aquilo como certo. Então, assim, isso é uma coisa que eu venho trabalhando muito, que é escutar de verdade, ponderar e depois fazer as minhas conclusões e conversar. Mas uma das coisas que eu já falei muito com muitas pessoas foi exatamente essa escuta seletiva. Eu escuto um pedaço, te interrompo, deduzo, precipito tudo e eu dou o meu conceito final. E nem sempre aquilo era real. Então, assim, é muito perigoso. É um limiar que eu aprendi que, depois de muita batalha, que a gente tem que cuidar mesmo e com essa escuta ativa, melhor. É o filtro, né? É o famoso filtro. Você filtra aquilo que te interessa, aquilo que fez sentido para você. E a escuta ativa é muito legal a gente pensar como uma criança. Curioso mesmo, porque quando a gente não pratica a escuta ativa, a gente está rotulando, baseado no quê? No nosso banco de dados. A gente tem um banco de dados, né, que vem na memória e fala assim, aquela pessoa vai falar de novo, isso não aguento mais, né? De novo a mesma história. Então, a gente pode fazer diferente e pensar assim, se eu me colocar como curioso, deixa eu ver o que ela vai falar, deixa eu ouvir o que ela tem para falar. Pode ser diferente. Pode existir um novo caminho, pode existir uma nova maneira que eu não estou enxergando. Né? Então, se abrir ao novo. E isso, a gente está falando só da primeira fase. A segunda parte do guia é a confiança, que ajuda a gente... Olha, estou toda hora rabiscando aí esse negócio, não sei o que eu faço. A confiança ajuda a gente a desapegar desse resultado. E aí eu gosto muito do jeito que o Roberto Chiniachik, que é um psiquiatra e escritor, ele traz no livro dele O Poder da Coragem, ele faz uma analogia com um banquinho. Imagina um banquinho que tem 3 pés. Se você tem um pé que está torto, ou um pé que está menor que o outro, quando você vai sentar, você tem que se preocupar muito para não cair, porque você se sente inseguro. Né? Então é a mesma analogia aqui com esse tripé da confiança, que é eu confiar no universo, que é a fé, eu confiar em mim, que é a autoconfiança, e eu confiar no outro. E isso ajuda a gente nos nossos julgamentos também. Então, confiar no universo é trazer novas possibilidades, deixar com que as coisas aconteçam, trabalhar com o imprevisto. Eu não estou falando para você falar assim, venha o que vier, eu não posso ter desejos. Não, não é isso. Eu tenho o meu desejo e eu continuo com ele. A intenção do meu desejo ainda existe. Mas eu permito que as coisas aconteçam da forma que ela tem que acontecer. E aí eu abro para infinitas possibilidades. Né? E Deepak Chopra fala no livro dele, das 7 Leis Espirituais do Sucesso, na lei do desapego. Que quando a gente se apega na
na segurança, ela é ilusória, ela é temporária, e é por isso que a gente frustra. Então, o tempo todo a gente está olhando fora, só que tudo que a gente precisa está dentro. Tudo que a gente precisa está dentro. Então, essa questão do universo, talvez uma dica seja praticar o silêncio. E aí cada um pratica o silêncio da forma que faz mais sentido. Pode ser fazendo uma meditação, pode ser contemplando a natureza, pode ser fazendo yoga. Eu, particularmente, faço essas 3, mas eu acredito que quando eu faço yoga, parece que essa conexão com essa sabedoria interna é maior. É bem interessante, cada um funciona de uma maneira. Mas vai testando aquilo que funciona para você. E não adianta a gente fingir que apertou esse botão. Eu não sei aonde é esse botão. Se eu soubesse, era muito fácil. Se eu soubesse ensinar também onde era esse botão, era muito fácil. Mas existe uma maneira da gente acessar isso, que é começar a desenvolver essa confiança, esse tripé da confiança, porque aí isso vai ficar natural. Ao invés de eu ficar olhando para o medo, que o medo está lá, eu vou acolher, eu vou recebê-lo, eu vou tentar ouvir o que ele está me dizendo, mas ao invés de eu ficar apegada no medo, eu posso seguir esse guia, e esse guia organicamente vai fazer com que o medo diminua. Porque se eu aumento a minha escuta ativa, se eu aumento a minha coragem, se eu aumento a minha gratidão, que são os três elementos aqui que eu trouxe, automaticamente o medo diminui e a insegurança diminui. Porque a gente está o tempo todo tentando evitar a insegurança, ao invés de buscar a confiança. Então, confiar no universo é não ter dúvida. Confiar no universo é desapegar do resultado. É querer algo, mas desapegar do resultado. E aí as coisas fluem. E você também vê aí, de 1 a 10, que número que você dá para cada item que a gente está falando. Qual é o item que você quer trabalhar agora? De repente você trabalha um item por dia, conforme fizer mais sentido para você. E aí a autoconfiança também está muito atrelada ao que a gente falou da expectativa. Porque se eu quero o reconhecimento do outro, então é o outro que está me dizendo se a minha confiança está boa ou não. Se o outro fala que eu sou ótima, a minha confiança está lá em cima. Se o outro fala que eu sou uma porcaria, a minha confiança está lá embaixo. Então eu estou deixando para o outro, estou terceirizando para o outro esta função que na verdade é minha. É olhar para mim, olhar para aquilo que eu construí já, olhar para a minha história, ao invés de comparar. Por isso que eu também trouxe o julgamento, porque às vezes a nossa confiança fica abalada, porque a gente está sempre comparando com o outro. O outro é melhor, o outro conseguiu isso, o outro faz aquilo e eu não saio do lugar. E aí a nossa confiança acaba, né, nossa autoestima fica abalada, nossa autoconfiança fica abalada. Então olhar para isso, gente, está travado. Não, vocês estão... Tá, então tá bom. Fábio, deixa eu aproveitar que tu paraste para respirar, só para te colocar uma coisa que a gente parece que está falando por partes, mas tudo acaba sendo um todo, né? Uhum. Essa questão da autoaprovação e das questões assim de a gente estar terceirizando um pouco da nossa responsabilidade quando tem isso, e já puxando um pouco para aqueles nós que a gente tem e vem trazendo desde a infância, nossas crenças que tu falaste ainda há pouco, né, sobre as crenças que a gente leva. Foi tão interessante uma conversa que eu fui conversar com a minha mãe agora faz muito pouco tempo, questão de 1 ano mais ou menos, para entender, quando eu comecei a perceber essa questão de por que eu precisava tanto de aprovação, e eu fui perguntar para ela, tipo, eu acho tão estranho, porque eu lembro quando criança que se tirasse 9 eu ficava frustrada, porque eu tinha que ter tirado mais, e nunca, absolutamente ninguém, nunca na minha vida que eu lembre, que eu ponha assim na parte racional, pegou um boletim escolar e me disse só 9 ou só 7, ou nada. Claro que ninguém queria que a única coisa que tinha lá assim, de novo esse bilhetinho de parar de conversar na sala de aula, né? Fala pelos cotovelos. Mas assim, nunca fui cobrada por notas ou por desempenho. E eu tenho na minha cabeça uma questão assim de que sempre me cobraram muito, porque a minha família sempre teve assim, ó, meus pais, o jeito deles de lidar
não elogiar os seus filhos, mas elogiar os filhos dos outros. E a gente ficava com aquilo. Putz, eu tirei 9, só que a rapariga tirou 8 lá, e mesmo assim, poxa, a Andréia, a prima, que era a Andréia Preta e a Andréia Branca, a Andréia Preta tá super bem na escola. Eu, como? Mas como criança não falava isso, né? Então eu via sempre que os meus pais comparavam com alguém de fora, com os primos normalmente. E outro dia eu falando com a mãe, mas por que eu nunca te dei a satisfação que fulana deu, ciclana deu? E ela, o que fulana e ciclana faziam? Eu disse, como não? Na minha primeira comunhão, tu disse do vestido dela. E ela, sei lá, o vestido dela eu não fiz, o teu eu fiz. Eu adorei fazer teu vestido, bordar e não sei o quê. E eu não sabia da sensação que a minha mãe teve e do prazer que ela teve de fazer um vestido para mim, todo bordado à mão. Por quê? Porque ela nunca disse, ai, que linda que você ficou nesse vestido. Mas quando ela chegou e se comparou e viu outras pessoas, disse, olha que vestido bonito aquele. E essas coisas idiotas, eu digo idiotas porque, assim, quem tá de fora aparece, mas marcaram tanto a minha vida nessa questão da comparação com os outros, que eu sempre tive, assim, que eu tinha que ser melhor. Por isso que é importante esse autoconhecimento, porque aí quando você vai olhar por que você tá nessa questão de querer provar, você vai ver que lá atrás, às vezes não foi a intenção, porque os pais, eles tentam fazer o melhor. Verdade. Mas às vezes também essa questão de falar que o outro é melhor e não falar dentro de casa é uma maneira também de educar. Se eu falar muito, de repente uma pessoa pode pensar, se eu elogiar muito, ela pode desandar. Então, eu gosto muito de uma frase que fala assim, não importa o que fizeram com você, que eu esqueci o nome do filósofo que escreveu essa frase, mas importa o que você faz com o que fizeram com você. Então, quando você entende a sua história, quando você entende de onde que você tirou isso, por que isso está te controlando, aí você vira o jogo. Verdade. Aí você fala assim, não, eu não preciso mais disso. Eu mesma posso dar conta. Porque, no fundo, é a criança ferida. É verdade. Eu ressignificar aquele fato, né? Quer dizer, como é que eu olho para ele hoje? Eu agora olho de um jeito diferente, porque eu compreendo o que a minha mãe estava fazendo. Era muito mais isso. Era educar pelo exemplo, né? Como ela não estava na escola, ela não frequentou a escola, foi muito nova, saiu da escola, então ela elogiava os outros que estavam bem na escola para ver se eu entendia que estar bem na escola era uma coisa boa. Só que eu estava bem na escola e, assim, ela sempre com isso. Então, eu acho impressionante que a gente vem falando assim, a interpretação do que ela fala, ela nunca quis magoar e eu me sentia magoada o tempo todo. E aí entra, André, uma coisa que chama a linguagem do amor. Cada um dá amor e recebe amor de acordo com uma linguagem. Né? Então, você, na sua cabeça, talvez receber amor seria ela falar. E para ela, dar amor para você era fazer seu vestido. Exato. São formas diferentes, né? É isso. Então, quando a gente trabalha, eu faço mentoria de relacionamento e esse é um dos temas que a gente fala, que a gente aprofunda. É a forma como você dá amor e como você recebe amor, ela vai atuando no seu tanque emocional. Então, se você tá com tanque, você ficou com o tanque emocional vazio, porque a sua mãe não falava para você que você estava indo bem na escola, então você precisava ouvir, era a forma como você recebia amor. Mas quando você entende, quando é criança, a criança não tem esse discernimento. Mas agora que você é adulto, você pode trabalhar isso, e não para manipular o outro, mas mais para falar a linguagem dele. Sim. E para falar para ele qual é a linguagem que você precisa ouvir. Exato. Né? Então, isso trabalhar a autoconfiança é realmente entender quais são seus valores, como você funciona, trabalhar a sua história, esse aprofundamento aí no autoconhecimento. Né? E aí a questão do outro, muitas vezes ela se abala porque ou a gente confia demais no outro e acaba sendo enganada porque a nossa própria confiança em nós tá abalada, né? Ou a gente talvez não confia nunca no outro, porque também tem uma confiança tão grande em nós que isso já vai para uma arrogância. Já vai então, para o centralizador, eu que sei fazer, eu controlo. Né? Isso. Então, é como você falou, o que eu trouxe aqui, esse guia está todo integrado, porque quando você mexe numa parte, você mexe na outra. A Fabi Benazzi acabou de dizer aqui também, que ainda há pouco tu brincaste com ela, né? Minha amiga Fabi CDF, né? É mais ou menos assim também que eu me sinto que nem a Fabi. A Fabi colocou aqui.
exatamente como eu era, que nunca meus pais me cobraram nota nenhuma. E tu vê, ela virou esse símbolo CDF que, né, que é para ti esse rótulo, assim, mas Nossa, porque é a personalidade. Eu tinha um orgulho dela, ela sentava lá na primeira fileira, lá, e ela sabia tudo, ela tirava 10 em tudo, né? Não é verdade. Isso na primeira série, a gente estudou, acho que da primeira à quarta. É muito interessante, muito legal. Mas é interessante depois também a gente, que como está dizendo a Dagmar também, que passou por essa fase da infância também, dos pais. Eu acho que até assim, os pais, muitas vezes, até eu entendo muitas vezes que eles vieram de uma época muito diferente da nossa, né? Eu vejo hoje minha mãe e minha sogra guardar todos os potinhos. Gente, não dá conta de usar tanto potinho de comida chinesa quanto eu peço comida chinesa. E ela guarda tudo. Às vezes eu fico louca com essas coisas. Mas eles vieram de uma época da guerra, em que não se tinha nada. Né? Tem a memória de guerra. Memórias de guerra, memórias de pobreza muito grande na infância. Então, assim, como que eu vou colocar um potinho de plástico fora se ele pode ter uma utilidade? Então, a gente tem que passar também a olhar para isso. E essas pessoas foi uma geração provavelmente muito mais seca, não de amor, mas seca de demonstrar as suas emoções, né? Pela própria porque ela não recebeu também, né? Exato. Então... É uma coisa assim, né? As pessoas viviam para sobreviver, na verdade. E aí é o que acaba repassando. Não significa que fosse falta de amor. E é legal, assim, a gente chegar nesse ponto da vida de conseguir reconhecer isso, né? De conseguir reconhecer que recebeu, sim, muito amor. Porque minha mãe e meu pai saíram para trabalhar o dia inteiro, chegar muito cansado na noite e dizer assim, tá, agora eu consegui trazer mais um leite, mais um pão, mais alguma coisa, ou, né, trouxe uma porcariazinha para vocês. Para eles era muito mais dar amor do que me dizer, ai, que boa tua letra nesse caderno. Mas, sim. Né, e agora é legal a gente estar assim, né, já tá resolvido com essas coisas. Então, muito legal, a Dagmar e a Fábio. É importante trabalhar essa criança ferida. Né? Então, e aí o que você está falando já é tema do próximo, que é o último. Agora eu prometo que a gente já está... Olha, a Marli já está fazendo a minha culpa. Boa, Marli. Já vou conversar com a minha filha se estou demonstrando amor. Quero perceber o que vai me responder. E vou dizer, tu ainda há pouco falaste, eu vou pronunciar errado o nome do Chopra. Deepak Chopra. Esse mesmo, que tem lá aquele 21 dias da prosperidade. E tem um dos exercícios que é: pergunte para sua mãe qual foi a maior dor dela. Sim. Caraca, e qual é o sonho que ela nunca realizou? Eu vou parar de fazer essa porcaria, porque eu tenho que perguntar isso para minha mãe. E é tão interessante o que você descobre, né, que às vezes você descobre uma coisa tão diferente. Você fala, nossa, essa é minha mãe? Exatamente, assim, olha, eu fiquei impressionada. Mas, muito legal. E é isso que você falou ficar grato a tudo que, né, que eles te deram, mesmo que não seja aquilo que você esperava, entra na questão da gratidão. Eu gosto muito do jeito que a Márcia Luz, que é uma psicóloga coach, fala da gratidão. Ela fala assim, gratidão não é educação. Educação é você agradecer alguma coisa que alguém fez para você. Gratidão também não é oração. Oração é quando você agradece alguma coisa que você alcançou. A gratidão é uma visão de olhar, é uma nova visão de olhar, é um sentir. Né? Então, é olhar para a situação e aceitar a situação como ela é. Como você falou, não era o que eu queria. Talvez eles não deram conforme eu queria, mas olhar para o que eles deram e ver o lado bom disso, o lado positivo disso, isso é gratidão. Gratidão é olhar não para a falta, mas para a oportunidade. Então, e é interessantíssimo, porque gratidão é olhar para a abundância, mesmo que a abundância seja diferente daquilo que você esperava. É aceitar o seu presente como é hoje. E quando você aceita o seu presente, acontece uma mágica tão grande que as coisas começam a mudar. Enquanto você está resistindo ali, falando não é assim, é assado, as coisas não saem do lugar e você ganha mais do mesmo, né? Então, se você está olhando para a falta, é a falta que você vai ter. Mas se você está olhando para a abundância, é a abundância que você vai ter. Então, aceitar o presente é aceitar a abundância naquilo que está se passando hoje.
E tudo que a gente não dá valor, sai da nossa vida. Então, será que a gente está sendo grato pelas mínimas coisas que acontecem? Às vezes a gente fala assim, eu sou grato pela vida. Mas grato pela vida, isso é muito grande, né? Mas às vezes são simples, coisas simples. E a gente com a pandemia percebeu isso. Eu fiquei 4 meses sem ir no restaurante. Eu queria tanto sentar e tomar um café num restaurante, comer um pão de Deus. Era só isso que eu queria, uma coisa super simples, né? Eu não estou falando de alcançar o sucesso. E sucesso é diferente para cada um. Eu não estou falando de coisas grandes. Se a gente começar pequeno, a gente vai ver o poder da gratidão agradecendo um pouquinho por dia. A gente vai ver que ela traz mais. Eu não sei se alguém tem alguém que reclama muito. Quem é que gosta de ficar ao lado de alguém que só reclama? E é super fácil de perceber que parece que tudo acontece com aquela pessoa. Por quê? Porque é onde está o foco dela. O foco dela está em reclamar. O foco dela está no problema. E é isso que vai vir. Então, quando a gente muda a nossa visão e começa a olhar as pequenas coisas, a agradecer pelos pequenos atos, a agradecer pelo pôr do sol, por exemplo, que para mim é a coisa mais linda que existe. Estou falando como se fosse uma coisa muito simples, mas é uma coisa que está disponível todos os dias, né? Para mim, isso faz toda a diferença na nossa vida. Então, quando eu falo desse guia, ele tem muito poder quando a gente junta esses 3 itens e começa a aplicar na nossa vida. E o meu convite aqui para vocês hoje é olhar a forma como vocês têm feito suas escolhas. Então, você tem feito sua escolha pelo amor ou pelo medo? Eu não consigo passar de slide, gente. Mas tudo bem, eu estou desapegada dos resultados. Eu não sei, eu acho que meu celular está tão quente que não sai do lugar. Vocês estão me ouvindo? Alô? Sim. Eu estava com o som desativado. Sim, te ouvimos bem e a imagem também está boa. E até a flor... Eu não consigo passar de slide. Eu devia ter mandado esse slide para você, né? Pois, e a gente ainda falou isso de tarde. Eu, não precisa. Eu esqueci que tu ia estar no celular. Ai, passou, consegui. Então, o que tem movido a sua escolha? É o amor ou é o medo? Quando eu falo do amor, eu estou falando... Quando eu falo do medo, eu estou falando da ausência do amor. Então, como é que você tem feito as escolhas na vida? É preocupada nas expectativas? É preocupada nas necessidades? Ou é buscando essa confiança, essa autoconfiança, essa fé que está aí dentro? E isso, para mim, faz muito sentido olhar para... Fica mais fácil, porque senão a gente tem uma gama do que está por trás, né? E para mim pensar que ou é o medo ou é o amor faz todo sentido. Quando é o amor, não tem como dar errado, né? E aí eu acho que fica mais fácil da gente pensar em abdicar do controle, fica mais fácil da gente pensar em abdicar de receber reconhecimento, fica mais fácil da gente sentir esse bem-estar que a gente está falando, né? E aí eu trouxe para a gente que tal... A Adriana, semana passada, falou, né, da importância de a gente ter uma lista de tarefas. E eu queria perguntar para vocês se faz sentido, que tal a gente incluir essa listinha que a gente fez hoje na lista de tarefas que a Adriana ensinou a gente a fazer para gestão de tempo na semana passada. Então, meu convite é pegar esses 3 itens que a gente falou e colocar diariamente na sua lista de tarefas. Então, o primeiro por exemplo, eu observo a dedução na minha escuta, ou eu observo o julgamento na minha escuta. O fato de você escrever já é poderoso. Já começa a ter uma mudança, já começa a ter uma ação, né? Então, assim, eu me comprometo a confiar mais aí você olha lá qual foi a nota que você deu e vê quem é que está com a nota mais baixa, ou escolhe algum pilar ali da confiança, seja eu quero confiar mais no universo, eu quero confiar mais em mim, eu quero confiar mais no outro, né? E eu agradeço
alguma coisa por. Pode ser até eu me agradeço. Eu me agradeço por ser amorosa comigo. Eu me agradeço por me julgar menos. Então, coloca lá. Todo dia você vai olhar para essa listinha e você vai ver que, pouco a pouco, esse bem-estar vai fazendo parte da sua vida. E o medo, ele vai dissolvendo. Ele vai perdendo força. Ele vai deixando de estar no controle. Então, eu queria agradecer vocês. Não sei se faz sentido. Eu vou colocar essa listinha de tarefas aqui no meu Insta, que aí se alguém quiser depois pegar, é o @FabiInnerSelf, tá bom? Eu vou deixar lá para vocês e para vocês anotarem na sua listinha se fizer sentido. Eu queria agradecer muito a presença de vocês, a gente pedir desculpa porque a gente passou realmente do horário, mas dizer que foi muito bom e aprender aqui, ouvir os compartilhamentos e de repente um ajudar o outro, um compartilhamento ajuda o outro e é essa união aqui de equipe que a gente tem, tá bom? Isso foi realmente fantástico aqui. A sinergia, né, de alguns falando sobre as suas histórias e os outros também tendo uma coisa muito parecida, né? Às vezes a gente acha que o problema é só nosso, é maior que o de todo mundo. Coloquei aqui o Insta da Fabi, tá? E o problema não é só nosso, o problema é muito parecido de todo mundo, né? A gente fica naquela aflição. Claro que todo mundo vai ter a dor de que o seu problema é o maior problema do mundo, porque é seu. Não tem. Mas é tão gostoso a gente ver que você não é o único e que as pessoas estão em estágios diferentes, que vão melhorar, né? Que tem muito para andar, todo mundo tem, mas é muito interessante. Eu, a cada webinar que a gente faz aqui, fico maravilhada. Desde quando as coisas são técnicas, quando as coisas são né, mais da alma, vamos dizer, como é hoje, mais comportamental, mas a gente sempre aprende muito, né? Queria muito agradecer, mas Fábio, pensa que vai terminar de falar sem me contar uma coisa, porque eu sou muito curiosa e eu ainda preciso saber. É porque, sim, eu sou uma pessoa extremamente disciplinada para muitas coisas, menos para ter compromissos fixos. E eu não consigo, por exemplo, fazer análise de ter uma psicóloga, de que eu vou e converso. Eu tenho uma que eu adoro, eu amo a doutora Rita e eu até indico para todo mundo, uma portuguesa que eu amo. Me ajudou imenso. Eu fui 3 vezes, porque eu tinha que ir toda quarta-feira, tal horário, chegar lá e não sei o quê. E assim, coisa que não tem começo, meio e fim, me enlouquece. E eu vi que tu falaste um pouco que tu tem um trabalho de mentoria. Me diz como é que é isso? Isso é um plano, é um projeto, ele tem começo, meio e fim? Ou é meio tipo, vem aqui fazer umas sessões de análise e a gente vai falar, e claro, daí tem os freudianos, tem os mais analista de Bagé, como a gente diz pelo Sul, né? Que é aquele, eu esqueço sempre essa linha, mas é aquele que te traz as verdades na cara, enfim. Tem linhas maravilhosas, mas eu não consigo seguir porque eu não consigo ver uma coisa assim, a long play. Por favor, me fala um pouco de como é que é essa mentoria. Então, a mentoria, ela serve para... O objetivo dela é melhorar o relacionamento, a qualidade dos relacionamentos na sua vida, seja esse relacionamento com você ou com o outro. Por quê? Eu coloquei em 10 encontros. Eu ofereço a terapia também, que você traz um determinado tema na terapia, e às vezes não é aquilo que você trouxe que a gente vai trabalhar. Então, vai mudando, e aí isso acaba levando um pouquinho mais de tempo. Sim. A mentoria, ela é específica. A gente vai trabalhar tema que é relacionamento. E aí depende qual é esse relacionamento que você vai trabalhar. Então, durante esses 10 encontros, a gente vai falar sobre a linguagem do amor, que a gente falou, a gente vai falar sobre as feridas emocionais, a gente vai falar sobre negociação, sobre confiança, sobre autoestima, né? Para quem é essa mentoria? Para a pessoa que está passando por um fim de um relacionamento e não está sabendo lidar, ou para a pessoa que está passando por um conflito dentro de um relacionamento e quer ter um relacionamento mais saudável. E também serve para quem está querendo um relacionamento e está querendo se preparar para a chegada desse relacionamento de forma mais saudável. Então, esses temas que a gente vai trabalhando com foco, é exatamente isso. No dia daquele encontro, a gente vai falar sobre aquele tema. Ai, que bom. São 10 sessões? São 10 sessões e cada uma tem um tema diferente. Inclusive,
as leis espirituais do sucesso faz parte de uma delas. Muito interessante isso, porque eu nem me importo de ter que levar homework, e aliás eu acho que tem que ser e a gente tem que fazer, porque tem que exercitar as coisas que faz. Mas realmente eu gosto de coisas assim mais práticas. Achei muito interessante essa ideia de fazer uma mentoria. Foi o que eu imaginei quando eu ouvi tu falar da mentoria, que seria uma coisa com um tema específico e com prazo, uma coisa mais, uma metodologia assim mais aplicada. Sim, porque a gente vai trabalhar um tema, né? Não vai ficar aberto. Sim. Tá, e como é que tá a tua agenda? Dá para todo mundo se inscrever? Olha, nós fomos 32 hoje durante o evento. Olha, sempre dá, né? A gente dá um jeito. Sim, então tá. E agora trabalhando online fica mais fácil, que a gente não tem não perde o tempo do deslocamento. Não perde o tempo do deslocamento, apesar de que eu atendo na Casa do Ser, tá? Então, para atendimentos presenciais, há muitas pessoas que ainda preferem o presencial e tem algumas coisas que eu faço que realmente tem que ser presencial, então eu uso, por exemplo, uma ferramenta que chama cardiofeedback, que é um aparelho para a gente medir a coerência cardíaca, que é um treinamento para você ficar em coerência cardíaca e ficar mais tranquilo. É um treinamento das suas emoções. Esse eu preciso fazer de forma presencial. Sim, que tem que medir. Tá? Então tem coisas que a gente tem que fazer no presencial. Adoro o online. Eu gosto muito dessa mescla, né, do online e do presencial. E estou à disposição, se vocês quiserem compartilhar comigo depois como é que foi, se vocês estão colocando em prática esse guia, esse guia prático que a gente falou sobre ele hoje, como é que tem sido, se fez sentido. Acho que para mim essa é o melhor retorno, é saber que de alguma maneira aconteceu uma mudança, uma transformação. Olha, Marli, meu coração já acelerou. Bom, a gente tem que estar em movimento, a gente tem que se colocar em movimento, né? Isso é bom. Então tá, Fábio, queria muito agradecer, né, o teu tempo, a tua disponibilidade, o teu amor. Eu que agradeço. Por estar aqui compartilhando conosco essas informações. Eu acho que faz todo sentido para nós, enquanto pessoas e enquanto empreendedores também. Superou todas as minhas expectativas de quando eu falei lá no começo, que vamos então falar sobre encarar nossos medos. Eu amei. Espero que todo mundo também tenha gostado. Podem fazer sim ou não com a cabeça, não tem problema. Desculpa que eu não vi todo mundo, que eu não consegui ler o chat. Olha a Ana Lira ali, já ligou a câmera só para fazer o sim, cheio de coraçãozinho. Gente, foto, eu não consigo tirar foto. A foto é com a Andréia. Pois, eu aqui, peraí, vou fazer um print aqui da tela. Deixa eu olhar para essa, né, porque a minha câmera tá aqui. Então tá, fomos lá para a foto. Gente, então, muito, muito obrigada a todos que participaram, a Fábio, que com muito amor trouxe esse tema pra gente. Andréia, você gravou? Gravei, tá gravando ainda. Então Logo em seguida eu passo o link, não tem problema. Tá bom. Tá? E dizer que toda quinta-feira a gente tem, toda quarta, a gente tem esse espaço aqui, 17 horas de Portugal, 13 horas do Brasil. Os assuntos são bastante variados e sempre dá um show quem tá aqui falando. Graças a Deus a gente tem tido, assim, muitos assuntos interessantes. Vocês estão todos convidados. Quem recebeu o link por ter feito a inscrição, eu logo em seguida vou mandar um e-mail com o link da gravação, se quiser ver, se quiser compartilhar com seus amigos, né? E ficamos aqui à disposição, tanto no grupo de empreendedores. Às vezes o pessoal diz assim, eu não sou empreendedor porque eu não estou com uma empresa. Gente, dentro da nossa empresa, no trabalho corporativo, também somos empreendedores. Porque quando a gente vê um problema e olha para ele de um jeito diferente do que o resto do povo, a gente já está começando a ter esse olhar de empreendedor. Ainda há pouco alguém disse, eu não consigo empreender porque tenho medo. Não lembro quem era, daí a gente continuou numas conversas. E eu ia falar isso sobre, nós somos empreendedores natos. Nós empreendemos o tempo todo e, inclusive, a diferenciação que a gente tem na empresa, na carreira, subida na carreira, é sim por ter um perfil empreendedor. E empreendedor corporativo também é mega importante. Tá? Pode fazer parte do nosso grupo, empreendedor social, empreendedor corporativo, empreendedor empresarial. Estamos abertos porque, sim, sempre são novidades e sempre temos com o que trocar entre nós. Tá? Muito, muito obrigada para vocês. Logo, então, disponibilizo o vídeo. Obrigada. Obrigada, gente. Tchau, obrigada. tchau. Tchau. Tchau, obrigada. Tchau, obrigada. Obrigada, Fábio. Obrigada, Andréia. Nada, até o próximo.